Hello, 7th grade, good morning! Let's go! Vamos lá então para entender o nosso conteúdo da videoaula de hoje. Separei o conteúdo de vocês em duas partes. Primeira parte vai ser sobre um content, um extra content, conteúdo extra, certo? Que é um conteúdo bem pouco estudado. E a segunda parte vai ser um text and comprehension, texto e compreensão, texto e interpretação, que eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês. Vai ser sobre holidays, sobre feriado, um feriado que tá coming up, que tá vindo aí, que é o Christmas, famoso Christmas, ok? Ou Xmas, depende de como quiser ser chamado. Então a gente vai ter esse texto de interpretação, mas eu vou explicar depois, da metade pra frente. Vamos focar então no nosso primeiro tema, e o nosso primeiro tema da aula de hoje vai ser sobre colonização dos Estados Unidos. Como é que aconteceu? Como é que surgiu tudo isso? Porque quando a gente estuda sobre a colonização, sobre o settlement, em inglês a gente chama de settlement. Então, quando a gente estuda sobre a colonização em história, em history, a gente geralmente estuda, pelo menos a gente que está aqui no Brasil, estuda sobre a colonização do Brasil, desde o início, os povos que chegaram primeiro e tal. Beleza. Nos Estados Unidos, geralmente nas escolas, a gente tem a chance de escolher as matérias que a gente vai estudar, porém tem 4 matérias obrigatórias. As 4 matérias obrigatórias no caso deles é English, Math, History and Geography, certo? Então as 4 matérias obrigatórias são inglês, porque é a primeira língua deles, assim como nós aprendemos português, matemática, história e geografia, ok? Só que a matéria de história, lá especificamente nos Estados Unidos, você pode escolher entre 2 partes. Ou você vai fazer o seu ano estudando história dos Estados Unidos ou história mundial, ok? Então na história mundial você vai estudar tanto a dos Estados Unidos quanto igual a gente estuda aqui. A gente vai estudar história sobre todo mundo. Ou você escolhe história dos Estados Unidos, você estuda somente a história dos Estados Unidos. É todo específico sobre eles, ok? E fica a escolha do aluno. Aí no caso a gente vai estudar sobre como que surgiu toda essa questão da colonização americana América do Norte, meu Deus. E como é que surgiu tudo isso? Estados Unidos veio antes da Inglaterra, Inglaterra veio antes dos Estados Unidos, como é que surgiu o inglês e essa mistura toda. Então vamos lá. Começando tudo, desde a colonização, na verdade, no início, ela ocorreu no governo, no reinado da Rainha Elizabeth I, ok? Por mais que a tia Betinha, Elizabeth II aí é bem senhorinha já, não era ela. Então tínhamos lá Elizabeth I. Rainha Elizabeth I, e aí ocorreu tudo no reinado dela, no governo dela, certo? Mas antes, o que aconteceu? A Inglaterra era colonizada por diversos povos diferentes. Foi colonizada pelos celtas, pelos vikings, e aí formaram agrupamentos. E assim a língua inglesa também foi formada, ok? Então isso daqui eu já voltei um pouquinho antes, já para o início da Inglaterra, início da Grã-Bretanha, ali quando começou os reinados e tudo mais. E o inglês foi formado, ok? E o inglês é uma língua anglo-saxônica. Então, as línguas anglo-saxônicas são as línguas, por exemplo, que vieram dos povos nórdicos, ou seja, os vikings, e é uma mistura. Então, a gente tem, por exemplo, o inglês, o alemão, e são línguas que se assemelham muito. Então, se a gente parar para pensar, se você fala inglês fluentemente, falar alemão é super fácil, porque as regras gramaticais são parecidas, entre outros aspectos, até mesmo as palavras, ok? Então a gente vai estar trabalhando agora já com a questão da colonização. Quando os povos britânicos, certo? O exército britânico e o exército de colonizadores, melhor dizendo assim, foram em busca de terras novas. Então eles colonizaram várias partes do planeta e vários territórios. E aí alguns territórios foram ganhando sua independência, foram lutando pela independência, outros não. Então a gente tem a Inglaterra hoje em dia com várias colônias. Por exemplo, uma colônia é Austrália, Nova Zelândia, Canadá, País de Gales. País de Gales é pouco lembrado, a gente chama de Wales in English, ok? Temos também Irlanda do Norte, temos a Escócia, ok? Então são países onde a Rainha Elizabeth ainda manda. E são países que eles ainda pagam impostos para a coroa britânica. Então a Rainha Elizabeth visita todos esses países, a cultura é muito semelhante à cultura da Inglaterra em si, ok? Então eles têm toda aquela questão do chá e de ser
totalmente devoto à rainha e tudo mais. Até o hino deles é super voltado à rainha, então ela é o centro de tudo, ali do governo, do país e tudo mais. Voltando agora, quando foram colonizar, na verdade a América do Norte, Estados Unidos, melhor dizendo, foi primeiramente colonizado por espanhóis, certo? E eles chegaram à região onde é hoje a Flórida. E a Flórida em inglês a gente pronuncia Florida, mas em espanhol é Florida, certo? E aí tem esse nome hispano, ok? Hispânico. Oh my god. E aí? Português complicou aqui agora, hein? E aí temos essas características, e é por isso que tem muitos latinos ainda na região da Flórida. É uma região que se aproxima muito da América Central, ok? Então tem muitos estrangeiros ali e tem poucos americanos na região da Flórida e em torno, ok? Então, basicamente, no início de tudo, os espanhóis chegaram lá. Porém, a coroa britânica tinha um exército gigantesco, então eles conquistaram as terras, foram colonizando. E no início de tudo, Estados Unidos era dividido. Ele era dividido em duas partes: North and South, norte dos Estados Unidos e o sul dos Estados Unidos. E eram regiões completamente diferentes, e é completamente diferente assim como muita gente nem sabe. Por quê? Porque Estados Unidos tem muito lugar que não neva. Tem gente que pensa que neva em todo o país. Então a gente tem climas diferentes e por isso a gente tem situações diferentes desde a época da colonização. Por quê? Desde o início que o pessoal chegou, eles tinham que desbravar as terras e desbravar e conhecer os povos que ali já habitavam. Então haviam índios, ok? Assim como aqui no Brasil, tinham os índios americanos, certo? E que na época de colonização, como o governo e o povo era muito forte, ou seja, tinha uma galera que foi para lá, inclusive mulheres grávidas que ganharam suas crianças já e nasceram americanas, as crianças, né? Já ali em terra norte-americana. Na verdade, os índios, assim como no Brasil, e escravos africanos também eram muito utilizados lá na época da colonização para realizar o trabalho pesado. Então, assim como no Brasil a gente teve a escravidão, tanto parte de índios quanto parte dos negros, nos Estados Unidos também aconteceu da mesma forma, ok? E lá ainda a escravidão acabou bem mais tarde do que aqui, porque lá era muito comum ainda ter todo esse trabalho. É por isso que tem esse trabalho braçal, esse trabalho forçado, ok? E mais por parte dos negros. É por isso que ainda tem muitas revoltas e tal da população negra norte-americana por conta disso. Por conta de lutar pelos direitos, por conta de ter sofrido muito na época da colonização. E a gente está falando, por exemplo, de quando os espanhóis chegaram de 1492, ou seja, long time ago, muito tempo atrás. E aí, com o tempo, foram, obviamente, melhorando ali as regiões, foram trabalhando. A região sul é uma região mais quente do país, ou seja, não neva na Flórida, não neva na Califórnia, ok? Então essa região bem do extremo, e ali o Texas também, ok? Nevada, que é uma região mais desértica. Então nós temos uma região de plantio, certo? Então a parte sul, eu falei norte, parte sul, oh my goodness, a parte sul dos Estados Unidos é uma parte onde aconteciam plantações. Então eles produziam muitos alimentos ali, tanto para consumo interno quanto para exportar também, ok? E a parte norte não tinha um solo fértil, assim como a parte sul. E é uma parte extremamente fria, que é a parte que compreende, por exemplo, o Alasca, o estado de Washington, que não é a capital, porque tem duas Washingtons. Tem o último estadozinho lá dos Estados Unidos e tem também o Washington DC, que é o distrito. A gente também tem a região de Nova York, de Virgínia, que são regiões bem frias. Massachusetts. E aí, por exemplo, Nova York, que está bem pertinho do Canadá, que é uma região extremamente fria também. Então lá eles tinham produções, grandes produções e grandes fábricas. Essas produções eles produziam navios e em algumas regiões também tinha a questão da pesca. Então essa era o comércio deles, o trabalho deles na região norte, ok? Então região sul era mais o plantio, era a agricultura, e região norte eram as fábricas de navios, as fábricas de diversos materiais, diversas ferramentas e a pesca. Alright? E aí,
Depois, o que aconteceu? Com o tempo e com toda a evolução, a coroa britânica, ou seja, o governo da rainha Elizabeth I, viu que estava dando muito certo. Ou seja, os Estados Unidos estava se desenvolvendo muito rápido e muito bem. Então a galera estava comandando muito bem lá. Porém, tudo que é colônia, ou seja, eles têm que pagar alguma coisa pro centro, para a cabeça de tudo. Ou seja, então o governo da Inglaterra começou a cobrar impostos sobre tudo que o pessoal fazia. Só que os colonizadores não achavam justo que eles tivessem todo o trabalho, tivessem lutado ali para conquistar a terra e para desenvolver todo um sistema que funcionasse. Inclusive já se desenvolviam algumas leis, ok? Por mais que os colonizadores fiéis à rainha ainda sempre obedeceram às leis da Inglaterra que eram aplicadas nos Estados Unidos no início, ok? E aí foi se criando uma revolta. Então eles não queriam mais obedecer às leis da rainha, eles não queriam pagar tantos impostos mais, e foi onde geraram as rebeliões. Então houveram guerras da independência, ok? Inclusive o governo britânico mandou tropas e tropas de soldados para lutar com os colonizadores para retomar o poder. Só que o que acontece? Foram lutando. O exército da Inglaterra era muito forte desde o início, então eles ganharam diversas batalhas. Só que ao final dessas batalhas foi acontecendo um porém. O conjunto dos colonizadores foi se destacando em algumas regiões, certo? E em um certo momento, esses colonizadores ganharam o apoio da França, certo? Então a França mandou armamentos e exército, certo? Para auxiliar os colonizadores norte-americanos, e assim eles conseguiram derrotar todas as tropas britânicas e conseguiram ali desenvolver sua independência a partir disso. Então derrotaram toda a Inglaterra, conseguiram independência, não tinham que pagar mais nada para a Inglaterra, nem obedecer nenhuma das leis. Então aí foram criados as primeiras leis, as primeiras normas e regras do país ali especificamente, certo? E aí, o que acontece? Nesse contexto todo, a gente tem até um tema que foi debatido em algumas aulas passadas, que através da Aliança Francesa com os Estados Unidos, hoje no inglês a gente tem muita palavra que vem do francês, certo? Tem muita, inclusive todas as palavras em inglês que tem acento, que a gente utiliza em inglês, melhor dizendo, que tem acento, são palavras francesas. Porque em inglês em si não existe acento. Não existe acento circunflexo, não existe acento agudo, ok? Então, a gente tem palavras como fiancé, resume, que são palavras francesas. E, inclusive, a Estátua da Liberdade, certo? Na cidade de Nova York, também foi um presente da França. Assim como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi um presente da França para o Brasil, a Estátua da Liberdade foi um presente da França para os Estados Unidos. Ok? Por toda essa aliança, por toda essa parceria deles. Beleza, então. Falamos aí dos escravos, falamos da aliança, guerras da independência, região norte, que era a região de fábricas, região sul era a região da agricultura. Finalizamos nesse ponto. É só um tópico extra para vocês, ok? E aí, não vou deixar passar batido essa história toda. Vocês vão pegar uma folha para mim, uma folha 4. Quem não tiver por nada uma folha 4, folha Chamex comum, vocês podem pegar uma folha de caderno, não tem problema. A partir de tudo isso que eu contei para vocês, desses pontos específicos, não detalhei toda a história, porque senão a gente ia ficar aqui, ó, tempão. Então vocês vão criar um pôster para mim, esse pôster vocês vão representar alguma coisa da colonização norte-americana, ok? Então pode ser a guerra entre o governo britânico, os soldados britânicos com os colonizadores, ou vocês podem representar a região sul, que é uma região de agricultura, ou a região norte, que é a região de fábricas, ou vocês podem fazer um desenho da Estátua da Liberdade representando a Aliança Francesa com os Estados Unidos, vocês que escolhem, ok? Algo relacionado à escravidão dos índios e dos negros africanos que foram levados para lá também. Então, é livre. O importante é que vocês façam esse desenho representativo no pôster, ok? Não esquece de colocar nome e data certinho. E esse vídeo vai ter um tópico lá no Google Classroom. Vocês postam a foto pra mim lá no Google Classroom. Professor, não estou conseguindo subir por nada. Manda no WhatsApp, manda por sinal de fumaça, SMS, se der para mandar foto, qualquer coisa. Mas mandem, ok? Beleza, finalizamos essa parte aqui. Então, um pouquinho sobre a settlement, colonização
da América do Norte, dos Estados Unidos ali mais especificamente. Vamos passar para a nossa próxima parte, que eu falei para vocês que era o texto e interpretação, que é super facinho também. O texto é pequeno, se vocês precisarem tradução no DeepL, é só entrar lá. É aquele site que eu sempre falo para vocês, que é muito bom de traduzir as coisas, tem um dicionário acoplado, ele é super seguro, super certo, ok? E aí então, vocês vão ter a folha lá no Classroom, junto com o título lá, na mesma aula da colonização, vai estar essa do Christmas, é o texto, e vai estar a folha das perguntas, se vocês quiserem imprimir e responder na folha, depois mandar foto, quem quiser copiar no caderno as perguntas, quem for copiar o texto, no caderno não precisa copiar o texto, ok? Copiem só as perguntas, coloquem as respostas, depois postem para mim lá no Classroom. Então vamos lá, eu vou somente falar sobre as perguntas com vocês, então o texto em si não vou traduzir, é um texto muito facinho, e as perguntas eu já vou falando direto para vocês. Perguntas para serem respondidas em inglês, ok? É super fácil, é só pegar a resposta ali no texto, sem precisar traduzir nem mexer em nada. Vamos lá então. Primeira pergunta. What the name of the boy speaking? Então nesse texto tem um garoto e esse garoto está apresentando todo o contexto da família dele, da data comemorativa. Então está perguntando simplesmente qual que é o name. Posso responder direto? Yes. Só o nome dele. Então, qual é o nome do boy? Number 2, where does he live? Qual é a cidade que foi mencionada ali no texto? Então, vocês vão falar qual que é a cidade que esse garoto, que está apresentando a história, mora. Number 3, what period is he talking about? Sobre qual período, qual festividade ele está falando? Simple. Só olhar lá no título. 4, what are his parents' names? Então, tem ali no texto o nome dele e também tem o nome dos parents, que são os pais. Simplesmente colocar o nome dos pais. Number 5, what are their jobs? Também foi mencionado o trabalho dos pais no texto. Então é simplesmente pegar lá a questão do trabalho, inclusive a gente viu na nossa live class, certo? Sobre algumas professions, algumas profissões, só ir lá e colocar o trabalho mencionado. E na number 6, he got brothers and sisters. Ele tem irmãos e irmãs? Vou analisar no meu texto. Se sim, yes, eu coloco o nome deles. Or no, não precisa colocar nada. Se não tem, ponto final. Seguido de, aí vem umas perguntinhas que respondem às anteriores já. Number 7, what presents is he going to have? Então, quais são os presentes que ele está na expectativa de receber? 8, what about his twin sister? E sobre a irmã gêmea? Ok? Qual que é o presente que ela gostaria de receber, que ela está na expectativa? Number 9, and his younger brother, e o irmão mais novo. Também sobre a questão dos presents, dos presentes. Qual que é a expectativa dele para receber? Qual é o presente? Number 10, what are they going to eat for Christmas? Então nós também trabalhamos com comidas no 7º ano, e ali está perguntando quais são os meals, as comidas, os pratos que eles vão consumir, que está mencionado no texto, nessa festividade, que é o tema central do texto, ok? Então leiam ele rapidinho, façam a técnica do scanning, do skimming, escolha de vocês. Tentem não traduzir, ok? Igual o Mister já vem falando para vocês. Tentem não traduzir o texto, tentem entender o máximo, só no último caso, no caso extremo. Professor, eu posso simplesmente olhar a pergunta e buscar no texto a informação? Pode também, não tem problema nenhum. O importante é responder, ok? E tá certo, obviamente, né? Então, texto facinho. Você já vem trabalhando com textos bem mais difíceis do que esses, vão tirar de letra, alright? E é isso, galerinha. Bye bye, see you, God bless you. Atividade no Google Classroom, não se esqueçam. Alright, bye bye. Fala galera, beleza? Bom, no áudio de hoje a gente vai aprender agora sobre o volume do paralelepípedo e do cubo, beleza? A gente já viu, né, como que a gente calcula o volume, uma figura, as unidades de medida a gente viu também, unidade de medidas de volume. E agora, quem quiser acompanhar está na página 65. Vamos começar. Começa assim, ó. Paulo construiu o paralelepípedo a seguir utilizando cubinhos de 1 centímetro de aresta, ou seja, com 1 centímetro cúbicos de volume. Então tem um paralelepípedo aí, né, maiorzinho, mais ou menos assim. Vou tentar desenhar aqui, gente, vocês não dão risada não, viu?
algo mais ou menos assim, né? Isso aqui cheio de cubinhos, tá? Mas aqui ele fala que tem 4 centímetros, aqui tem 5 centímetros e aqui tem 3 centímetros. Então, como que a gente calcula o volume total disso aqui, né? Sem ficar contando os cubinhos, igual a gente estava fazendo. A gente multiplica, ó. 4 vezes 5 vezes 3. Por isso que chama cúbico, porque 3 vezes, ó. Vamos multiplicar, então vai ficar assim, ó. 4 vezes 5 vezes 3. 4 vezes 5 vai dar 20, né? 20 vezes 3 dá 60. Então aqui vão ter, ó, sem precisar ficar contando, vão ter 60 cubinhos. Se vocês contarem aí vai dar certo, só que vai demorar. Então o jeito mais fácil é fazer isso aí, ok? Então se a gente fosse contar todos esses cubinhos, ia demorar demais. Beleza? Então a gente faz isso aí. Fechou? É uma diquinha que eu dou para vocês aí pra gente calcular mais rápido. Beleza? Isso aqui é chamado de paralelepípedo, tá? Então, ó, o volume de um paralelepípedo, resumindo, o volume de um paralelepípedo vai ser o quê? Vai ser o comprimento, né? Comprimento, no caso aqui é 5, ó, comprimento dele, então vai ser comprimento vezes largura, que no caso aqui é 4, vezes, opa, o L de largura. O Lzinho de largura vezes a altura, né? Vamos pôr o Azinho de altura. A fórmula do volume, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo qualquer, é comprimento vezes largura vezes altura. Se fosse um cubo, qual que é a diferença de cubo para um paralelepípedo? O cubo ele é um tipo de paralelepípedo, tá? Só que o cubo ele tem todos os lados iguais, então seria algo assim, ó. Vamos supor que aqui fosse 4, aqui também teria que ser 4 e a altura também teria que ser 4. Aí é um cubo, os três lados, as três medidas iguais, tá? Então o volume do cubo é a mesma coisa, só que a gente pode resumir da seguinte forma, ó. Cubo é igual a L, que é um lado do cubo, ao cubo, tá? Mas é o mesmo jeito de calcular, tá? Por que L é o cubo? Porque vai ficar assim, ó. Um lado vezes o outro lado, que é igual a ele, vezes o outro lado, que é igual a ele. L vezes L vezes L dá L ao cubo, tá? Então vamos lá. Página 66, vamos fazer a número 1 aí, ó. Depois eu vou deixar umas tarefinhas para vocês fazerem. Então, ó, número 1, página 66. Fala assim, letra A, ó. Calcule o volume das caixas. Então a gente tem uma caixa aí de branquíssima. Uma caixa, ok? Uma caixa aí. E ela tem o quê? Ela tem 4,2 de largura, 17,5 de comprimento e de altura ela tem 3,4 centímetros, né? Então a gente vai fazer 4,2 vezes 17,5 vezes 3,4. Essa ordem aqui, gente, não importa, tá? Porque tá multiplicando, então não importa. Então, ó, fazendo essa continha aqui, vai dar o quê? Vai dar, aproximadamente, eu já fiz aqui, 249,9 centímetros cúbicos. A gente não pode esquecer de colocar a unidade de medida, tá? Unidade de medida aqui, ó, centímetros cúbicos. Ok? B. Agora a gente tem uma caixa, ela tem 19, então vamos calcular o volume aqui, vai ser o quê? Vai ser 23,1 vezes 19,8 vezes 33,5. Multiplicando isso aqui, ó, o que eu aconselho vocês fazerem quando vocês for fazer o exercício? Multiplica primeiro esse vezes esse, né? E o resultado que der aqui, que eu não sei qual que é, vocês multiplicam por esse aqui, tá? Então, fazendo essa multiplicação, vai dar 15.322,23 centímetros cúbicos. Esse é o volume da minha caixa aí de livros, tá?
C. Para a gente ter uma caixa aí, eu tenho 39,5 vezes 16,2 vezes 24,4. Vocês estão vendo que cada exercício eu estou fazendo multiplicando um primeiro, para vocês verem que não importa a ordem aqui, tá? Quando eu estou multiplicando, não importa a ordem. Então, ó, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 15.613,56 centímetros cúbicos. Esse é o volume dessa caixa de calçados aí. E por último, letra D, 0,8 vezes 17,5 vezes 8,6 é igual a, fazendo essa multiplicação, vai dar 120,4 centímetros cúbicos. Essa caixa de lápis. Ok? Então esse é o volume de cada uma delas. Tá? Não tem segredo, é bem simples. Fechou? Tá. Vou deixar para vocês a número 2 da página 67. Ó, página 67, número 2. Fazer e mandar lá no Google Classroom. Vou explicar aqui mais ou menos a número 2 para vocês. Ó. Qual dos paralelepípedos, então tem os 3 aí com a caixinha para marcar A, B e C, tem volume igual do cubo ao lado, representado ao lado. Então tem um cubo aí, ó, de lado 6, certo? Por que vocês vão fazer esse exercício? Primeiro, vocês vão calcular o volume desse cubo, né? Se é um cubo, quer dizer que todos os lados são iguais, tá? Lembrando disso. Vocês vão calcular o volume desse cubo e vão deixar aí, no lado, anotar no lado aí o volume. E depois vão calcular o volume de cada um dessas três figuras, A, B e C. E ver qual que dá igual o volume do cubo, tá? E marcar o x aí. Beleza, galera? Então essa é a atividade, para caso vocês não deixem de fazer tarefa, porque tarefa conta muito ponto na hora de fechar a nota de vocês. E essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Valeu!